Muito obrigado, Clarissa, pela apresentação. Eu vou falar hoje sobre gravitação quântica no laboratório e ontem a gente já teve uma palestra do Tiago Flori sobre gravitação quântica e minha palestra será complementar a palestra dele e eu vou também falar um pouco mais sobre conexões desses estudos na gravitação quântica com estudos de outros grupos no Instituto. Então, vou começar explicando a conexão entre buracos negros e a mecânica quântica. Então, primeiramente, buracos negros foram descobertos como soluções das equações de Einstein na teoria de relatividade geral, e na primeira metade do 20º século, eles permaneceram como artefatos matemáticos da teoria. Já com a descoberta das estrelas de nêutron, a gente coletou mais evidências da existência de buracos negros em movimento de estrelas, em emissão de radiação e pelo estudo de ondas gravitacionais. A gente teve uma palestra do Ricardo Sturani ontem sobre ondas gravitacionais. Em 2019, no ano passado, a gente recebeu esta aparentemente primeira imagem de buraco negro que foi feito pela colaboração chamado Event Horizon Telescope. O que Ricardo explicou ontem é que os buracos negros nos fornecem um novo instrumento, um novo telescópio para estudar astrofísica e cosmologia. Mas, além disso, o que eu posso salientar hoje é que os buracos negros, na vizinhança desses objetos, os campos gravitacionais são muito fortes e o que a gente espera é que os efeitos quânticos são importantes perto a esses objetos. Eles são caracterizados por uma superfície chamada horizonte de eventos, e esta superfície, uma superfície tipo via único, tudo pode passar em uma direção, mas não pode, nem a luz consegue sair, ultrapassar campos fortes da gravitação. Então, tipicamente a gente entende, nessas imagens de buraco negro, a gente entende horizonte como essa parte preta no desenho. Então, por exemplo, Maria, que desenhou esse desenho, ela acha que é melhor observar esses objetos de uma distância segura, mas o que a gente quer fazer realmente é o que Alice de Wonderland fez, é entrar no buraco e saber o que está dentro do buraco negro. Então, a existência do horizonte de eventos trouxe uma observação interessante feita pelos físicos do que é chamado Golden Age da relatividade geral. Então, se a gente, por exemplo, jogar objetos dentro do buraco negro, a gente vai perder toda a conexão com esses objetos, toda a informação desses objetos. Então, se a gente, por exemplo, jogar lá um objeto que tem uma grande entropia, significa que a gente consegue reduzir a entropia no nosso mundo. Mas isso viola a segunda lei de termodinâmica, que diz que a entropia não pode diminuir. Isso levou à ideia que buracos negros devem ter entropia que compensa essa perda da entropia dos objetos. A gente pode também considerar isso do ponto de vista de informação quântica e, por exemplo, considerações de entropia de Shannon, explicadas ontem pelo Rafael, e que o fato que a gente não tem acesso a esses objetos dentro do buraco negro significa que tem certa ignorância sobre o estado desses objetos. E essa ignorância, em teoria de informação quântica, ou teoria de informação geral, pode ser caracterizada por uma entropia. Então, o físico David Bekenstein sugeriu que esta entropia deve ser proporcional à área do horizonte. E já o Stephen Hawking conseguiu fixar o coeficiente exato, o coeficiente da proporcionalidade nesta fórmula.
o que foi importante, derivando essa fórmula, foi o Hawking usou a primeira lei de termodinâmica, mas para completar essa derivação precisa também saber temperatura associada com o buraco negro. Então, o que o Hawking observou é que na presença de campos gravitacionais fortes pode acontecer processo de criação de pares partículas-antipartículas, algo que foi mencionado também na palestra do Tiago ontem, e uma dessas partículas, por exemplo, pode cair dentro do buraco negro e outra, pela conservação de momento, vai fugir do buraco negro e vai alcançar um observador distante. Agora, este processo é mostrado aqui neste diagrama, que é chamado de diagrama de Penrose, o diagrama conforme. Os físicos gostam de usar esse tipo de diagramas. Eles distorcem um pouco o espaço, então distâncias não são preservadas nesses diagramas, mas raios de luz sempre têm ângulos de 45 graus. Então, os físicos costumam dizer que esses diagramas fazem explícito a estrutura causal do espaço do buraco negro. Este diagrama representa um colapso de matéria que, em algum momento, produz um horizonte, nessa superfície de horizonte. Então, perto desse horizonte, pode acontecer essa criação de partículas e antipartículas, ou pares de fótons, e parte de fótons vão fugir, outra parte vai cair dentro do horizonte. Então, qual é o problema que acontece neste caso? O Hawking conseguiu, considerando essa radiação, ele conseguiu calcular a temperatura do buraco negro e fixar o coeficiente na fórmula para entropia. Tem um problema que surge nesta consideração é que, devido à produção da radiação, o buraco negro perde energia pela conservação de energia. Então, a massa do buraco negro, no final, vai diminuir e o buraco negro vai desaparecer em algum momento. Neste diagrama, isso é representado pela essa linha horizontal, que esta linha horizontal, na verdade, é um ponto, e corresponde ao momento onde o buraco negro desapareceu. Então, no final, o que acontece é que a gente tem que cortar uma parte deste diagrama, esta parte onde eu coloquei os gatos. Então, essa parte, no final, não existe no final da evolução do buraco negro. A gente tem essa situação, que no final da evolução, o buraco negro desapareceu, mas a gente ficou com toda essa radiação de Hawking que está no estado térmico. E o que Hawking notou, que isso não é compatível com mecânica quântica. Eu vou explicar um pouco, eu vou explicar isso agora. Então, como o Rafael também mencionou ontem, mecânica quântica é diferente da teoria clássica, em que em mecânica quântica a gente pode formar superposições dos estados. E a gente normalmente se refere a essa possibilidade em mecânica quântica como indeterminismo da mecânica quântica. Mas, do outro lado, mecânica quântica é determinística no sentido que a evolução na mecânica quântica é unitária. O que isso significa? Que, sabendo o estado num certo momento de tempo zero, eu posso determinar qual seria o estado do sistema num tempo arbitrário t, aplicando o operador de evolução. E o fato que teoria unitária significa que esse operador é invertível. Eu posso também dizer o oposto, que sabendo o estado do sistema no momento t, eu posso determinar o estado do sistema no momento zero. E a teorema de não-clonagem, mencionado pelo Rafael ontem, e também não é permitida no caso de evolução unitária, tanto quanto não é possível, não é permitido apagar a informação. Isso que acontece no buraco negro. No final da evolução, a gente apagou parte de informação que ficou dentro do buraco negro. Então, outra propriedade importante é a existência de correlações não locais nos sistemas quânticos, devido à possibilidade de formar estados de superposição. Aqui eu quero imaginar esse estado em cima, né, que essa combinação linear, como um estado emaranhado. E emaranhado no sentido que eu tenho uma correlação aqui apresentada por uma cadeia que conecta dois spins. Então, eu posso estudar o que acontece com esse estado emaranhado quando, por exemplo, dois spins têm separação muito grande.
E o objeto que já apareceu na palestra do Jacopo é chamado matriz de densidade. Quando, por exemplo, a Alice tem um primeiro spin e Bob possui o segundo, e não existe uma comunicação entre a Alice e Bob, eu posso calcular esse objeto, que é matriz de densidade reduzido, somando sobre todas as possíveis orientações do segundo spin. E a matriz de densidade, neste caso, tem uma forma muito especial, que eu posso, na verdade, comparar com matriz de densidade em teoria estatística, em teoria e no estado térmico. Então, estado emaranhado, em algum sentido, é similar a um estado térmico. A falta de comunicação entre Alice e Bob significa que eu posso representar isso por existência de uma parede que não permite comunicação entre eles. Isso é parecido à presença do superfície de horizonte no buraco negro. Agora, o que acontece no buraco negro? No final da evolução, o buraco negro evapora, então eu tenho que apagar parte do sistema, então eu fico com um spin com cadeia, e esta cadeia não conecta com nada. E do ponto de vista de mecânica quântica, isso não é bom, então o objeto não tem interpretação em termos de mecânica quântica. Uma solução simples desse paradoxo é, por exemplo, a existência dos universos desconectados. Pode acontecer que o interior do buraco negro, aqueles gatos que apareceram no desenho da Alissa, em algum momento desconectam do nosso universo e ficam separados. Então, essa informação não foi destruída, mas permanece desconectada, e não existe um jeito para nós acessar essa informação. Eu não sei se a gente deve ser satisfeitos com esse cenário. Então, o que é mais interessante é saber o que exatamente que acontece, o que está dentro do buraco negro. Então, esse debate permaneceu em física desde a proposta do Hawking em 1970, e o último ano a gente teve progresso. Aí, saíram papers que explicam, que dão uma solução ao paradoxo de informação. E o que eu vou fazer agora, eu vou explicar o contexto no qual esta solução foi obtida, que é chamado correspondência holográfica. O Tiago já explicou um pouco essa correspondência holográfica, ou correspondência ADS-CFT. Ela começou com um artigo do Juan Maldacena, em 1997. O que ele falou, né, este artigo que ele escreveu revolucionou a física, a teoria de cordas, e é um dos papers talvez mais citados na história de física. Mas o que ele falou é algo bastante técnico, em que teoria de cordas tipo 2B no espaço antidecita dimensão 5 com esfera dimensão 5 é dual à teoria Yang-Mills supersimétrica com n igual a 4. Tiago explicou um pouco o significado dessa correspondência, e o que eu quero adicionar agora é que esta correspondência do Maldacena foi uma realização explícita do que é conhecido como princípio holográfico, sugerido pelo Saskin, Gerard Toft e outros. Então, esse princípio holográfico diz que o sistema de quântica, como teoria de gauge, teoria de spins, em dimensão D pode ter uma descrição equivalente ou dual em termos de teoria de cordas ou teoria de gravitação em dimensão mais alta. Então, na minha palestra, eu tentei associar a gravitação, identificar a gravitação na forma de buraco negro com spins emaranhados. Então, esta é basicamente a ideia, e o paper de Maldacena sugeriu uma realização concreta dessa correspondência. Uma teoria onde a gente pode usar esta correspondência é a teoria de interações fortes, porque acontece que a correspondência, esta dualidade funciona assim, que esta dualidade é tipo forte e fraca. O que significa isso? Que a gravitação, que é uma teoria clássica, caracterizada por um acoplamento fraco, corresponde a uma teoria de qubits no regime de acoplamento forte. Então, estudando gravitação, isso significa que estudando gravitação, eu posso obter informação sobre algo que é caracterizado por uma interação forte.
Então, a ideia inicial sobre a DSCFT foi aplicar esta correspondência à descrição de física de partículas que participam na interação forte, como hadrons. Os hadrons, por exemplo, a gente sabe que existem dois tipos de hadrons principais, são mesons e baryons, e que mesons são compostos de um quark e antiquark, e baryons são compostos de 3 quarks de cor diferente. Além disso, a teoria de interação forte é caracterizada por uma potencial específico entre quarks que cresce linearmente com a distância, isso é chamado confinamento de quarks. Então, todas essas propriedades, a princípio, podem ser explicadas no contexto de correspondência como propriedades de teoria de cordas ou de gravitação. Eu quero mencionar um resultado que foi desenvolvido parcialmente aqui em Natal, no nosso grupo, é a aplicação desses estudos aos alguns hadrons isóticos chamados globals. Então, globals são estados previstos pela teoria de informação de interação forte, que é a cromodinâmica quântica, que é estado ligado dos gluons. Então, é difícil observar essas partículas no experimento, porque acontece misturamento dessas partículas com outros hadrons, como mesons, e fonte de dados sobre globos são estudos numéricos no que é chamado QCD, teoria cromodinâmica na rede. Então, até as tabelas aqui, as colunas esquerdas mostram, por exemplo, previsão dos cálculos numéricos. O que a gente conseguiu mostrar é que, calculando o espectro de globos no modelo holográfico, pode reproduzir resultados muito compatíveis com o cálculo na rede. Então, por exemplo, esta imagem foi providenciada por Cornélio Rodrigues, que é o meu aluno de doutorado, e ele foi responsável por uma coluna, a coluna direita na primeira tabela. Então, aqui a gente pode observar, por exemplo, correspondência entre estados mais leves na rede e no cálculo gráfico. Além disso, eu posso adicionar que esse cálculo aqui foi feito em teoria supersimétrica, e teoria supersimétrica que contém fermions é muito difícil realizar na rede. Então, aqui a gente estamos em frente no cálculo de rede. Outras aplicações da correspondência DSCFT que eu posso mencionar aqui é aplicações para física de matéria condensada. Como o Rodrigo explicou ontem, existem situações em matéria condensada onde há alguns efeitos interessantes nos quais a gente não pode desprezar a interação entre elétrons, por exemplo, nos condutores. Então, é natural que esses sistemas que é caracterizados pela interação forte pode também ser descritos pela correspondência holográfica. Então, não vou falar muito sobre isso, mas o que acontece nos últimos anos, a gente muito sucesso em modelos de baixa dimensão. E, por exemplo, o modelo de SYK, que eu vou mencionar também depois, é um modelo onde os físicos, tanto de teoria de cordas e matéria condensada, trabalham junto. A última aplicação que eu quero mencionar hoje é a aplicação para a teoria de informação quântica. Neste caso, por exemplo, existe um trabalho de Ryo e Takanagi que abriu também um portão para muitos trabalhos em teoria de cordas que usaram ideias de informação quântica e técnicas de informação quântica. Esse trabalho de Ryo e Takanagi começou com fórmula para entropia de emaranhamento. O Jacopo explicou um pouco sobre entropia de emaranhamento hoje. A ideia que Ryo e Takanagi usou é baseada nas ideias de física de buracos negros. Lembramos que o horizonte de eventos realiza é uma separação entre dois sistemas, e esta parede do horizonte é uma parede que não é permeável, no sentido que a gente não tem acesso pessoas de um sistema não têm acesso para outro sistema. Então, o que o Ryo e Takanagi sugeriu, aqui a gente pode pensar de correspondência holográfica como correspondência entre
gravitação dentro de um cilindro e teoria de spins de qubits na superfície deste cilindro. Então, na superfície desse cilindro, a gente pode separar subsistema A e subsistema B, e agora a ideia deles foi introduzir uma certa parede que separa subsistema A e subsistema B em teoria de gravitação. E no final, a fórmula que eles sugeriram foi a fórmula de Bekenstein-Hawking, onde a área calculada foi a área de uma superfície mínima no interior do cilindro. Certo? E aconteceu que esta fórmula produz previsões corretas no regime semiclássico de teoria de gravitação. Além disso, vem várias vantagens desta representação geométrica. Por exemplo, um caso de entropia de emaranhamento, existe uma propriedade chamada strong subadditivity, uma certa inigualdade satisfeita pela entropia de emaranhamento. Então, esta inigualdade é muito difícil provar usando métodos genéricos em mecânica quântica, mas em correspondência a DSFT é um cálculo muito simples. Basicamente, qualquer um que conhece um pouco geometria deve comparar comprimentos ou áreas de superfícies dentro do espaço curvo. Ok, para finalizar, eu quero explicar um pouco... 5 minutos. Obrigado, Clarice. No final, eu quero explicar um pouco o título da minha palestra, né? Então, gravitação quântica no laboratório, e isso foi explicado um pouco pelo Tiago, né? Então, a pergunta é o seguinte: agora, em vista desta correspondência, por exemplo, sistemas ordinários como qubits, o que eles podem nos ensinar sobre gravitação quântica? A gente conhece esse exemplo de análogo de um buraco negro acústico, né? Que usando fluido a gente pode criar um vórtice que simula horizonte de eventos. Só que esse sistema é um sistema completamente clássico e ele não vai responder às perguntas quânticas. Então, o que Tiago explicou na palestra dele, a gente pode usar correspondência DSFT em caso de, por exemplo, super Yang-Mills n igual a 4, supersimétrico, para estudar propriedade de gravitação, teoria de cordas no espaço anti-de Sitter 5 vezes S5. Mas, além disso, nos últimos anos a gente viu o papel das noções e métodos de teoria de informação quântica cresceu muito em estudos de gravitação quântica. E o que, por exemplo, comum agora discutir correspondência DSFT como uma espécie de computador quântico, onde, por exemplo, um estado de qubits na fronteira do cilindro, né, esses zeros e uns, eles codificam a situação de gravitação, o estado de gravitação dentro do cilindro. E o que esse computador quântico faz? Ele codifica esse estado em termos de usando o princípio de código de correção de erros que mencionado por Rafael. Ok, finalmente, em termos de paradoxo de informação que eu expliquei no início, a resolução deste problema também veio das ideias de correspondência DSFT. O que nos preocupou foi o crescimento da entropia da radiação de Hawking, que em algum momento pode ultrapassar a entropia do próprio buraco negro. E isso significa que não existe bastante entropia no buraco negro para explicar esse emaranhamento de radiação. O que os novos cálculos mostraram, né, motivados pela correspondência DSFT, que na verdade a entropia da radiação segue a outra curva, que é chamada curva de Page, que nunca é maior do que a entropia do buraco negro. Assim resolve-se o paradoxo de informação. Além disso, foram criados alguns algoritmos para extrair informação do buraco negro, do interior do buraco negro. Eu quero terminar com outra ideia.
de realização de correspondência DCFT usando materiais modernos, por exemplo, como grafeno. Um grupo da Universidade de British Columbia, em Canadá, sugeriu que o modelo, que um flaco de grafeno não regular pode simular o modelo SYK de Sadi de Vieikitaev, que eu mencionei anteriormente, um modelo muito popular tanto em física de matéria condensada quanto teoria de cordas ultimamente. E o que foi mostrado, sugerido por Kitaev, é que este modelo SYK é um modelo dual à teoria de gravitação bidimensional. Então, para terminar, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram na organização desse evento, inclusive Ciro Souza, Juliano Barreto e Valdolin Duarte, que providenciaram suporte técnico para nós, e todas as pessoas também que ajudaram com a organização, o professor Amadeu, da IFRN, e os nossos pesquisadores pós-doutores, Clarissa, Flávia, Giancarlo e Samurai, e o Ministério de Educação e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte pelo apoio financeiro, tanto como agências de fomento. Então, finalmente, eu quero dizer que foi um grande prazer e orgulho de ser parte do Instituto todos esses anos, e muito obrigado. Muito obrigada, Dimitri, pela excelente palestra. Abrimos agora para a sessão de perguntas. Eu tenho 3 perguntas aqui. Vou iniciar com essa. Você poderia comentar sobre os desafios em aplicar holografia para sistemas de física de hadrons? Sim, então, eu falei que é bastante simples explicar, por exemplo, a estrutura de hadrons e efeito de confinamento de quarks usando modelos de holografia simples. Mas, na verdade, o problema não é tão simples. A gente pode construir modelos simples que explicam esses efeitos, mas o que a gente não consegue mostrar até agora é que esses modelos, na verdade, são modelos exatos por exemplo, da cromodinâmica quântica. Então, ainda é um grande desafio, um dos grandes desafios é usar esse modelo, construir um modelo holográfico que é uma correspondência exata. E a gente teve vários sucessos ultimamente nos outros modelos, como, por exemplo, o modelo de Super Yang-Mills N igual a 4, que é integrável. A gente espera que, no final, a gente consegue generalizar os resultados, né, achar novos métodos matemáticos para também conseguir resolver esse problema. Certo. Tem outra pergunta aqui do Técio Melo. Ele diz, o senhor mencionou que em 2019 houve um avanço no entendimento do paradoxo da informação. Não ficou claro para mim qual exatamente foi esse avanço. Poderia explicar? Eu comentei um pouco no final, mas na verdade eu não expliquei, né, que como foi resolvido o paradoxo de informação. Eu não sei se o pessoal consegue ver a minha tela agora. Eu mostrei esse gráfico, o que foi os resultados interessantes dos papers de Jeffrey Pennington e also do paper de Almeri, Engelhardt, Maroff e Maxfield, é que eles conseguiram calcular entropia de radiação de Hawking. Esse resultado foi diferente do resultado de Hawking. Então, quando o resultado de Hawking cresce com o tempo, a curva de Page da entropia verdadeira, ela nunca vai ultrapassar a entropia do buraco negro. Então, eles mostraram isso até, inclusive, calculando integral funcional no sistema mais simples, como gravitação bidimensional. Então, isso não é uma resposta final, mas muito próximo à resposta final. Certo. Outra pergunta, o que a correspondência DSCFT representa para uma possível quantização da gravidade? Então, isso é... obrigado pela pergunta. O que eu tentei falar um pouco sobre isso é que a gente pode usar a correspondência DSCFT em 2 sentidos.
a gente pode usar a teoria de gravitação, a teoria de cordas, para calcular observáveis em teorias como matéria condensada ou física de hadrons, né? Então, a gente pode usar esse fato que, no lado de física de hadrons, a gente tem teoria com acoplamento forte, e enquanto em teoria de gravitação, a gente está no regime perturbativo. Mas a gente pode também usar essa correspondência no sentido oposto. A gente pode, por exemplo, construir dualidade entre algum sistema que a gente conhece bem e controla bem, como teoria de Super Yang-Nielsen igual a 4, e tentar entender quais são as propriedades de gravitação quântica que seguem das propriedades das teorias ordinárias, né, sem gravitação. Ok, obrigada, Dimitri. Uma última pergunta, já conectando com o nosso próximo seminário. A gravitação quântica poderia ser aplicada ao problema da matéria escura, por exemplo? É uma ótima pergunta. Eu não sou especialista nisso, mas existem claramente modelos que tentem explicar matéria escura usando a correspondência ADS-CFT e teoria de gravitação. E parte de propostas é que, talvez Farinaldo vai falar um pouco mais sobre isso, é que a origem de matéria escura, na verdade, é conectada com modificação da gravitação, da teoria de gravitação do Einstein. Então, existem várias tentativas de explicar efeitos de matéria escura usando gravitação modificada. Então, o que pode acontecer, se a gente entende mais sobre a gravidade quântica, talvez a gente pode entender um pouco efeitos de matéria escura, mas eu, de novo, espero que Farinaldo pode comentar mais sobre isso.